bem-vindos ao Na Saúde Pode, mais um episódio para vocês sobre qualidade de vida e saúde. Eu sou Ana Redivo, nutricionista funcional, especialista em medicina integrativa, host desse podcast, e hoje eu tenho um convidado muito especial que vai contar muito sobre a odontologia biológica. Seja bem-vindo, Guilherme Gasparovic. Muito obrigado, um prazer estar aqui contigo, Ana. Olha só que legal, Guilherme, já faz muito tempo que eu queria esse encontro aqui pra gente conversar sobre esse assunto tão diferente, essa odontologia tão diferente que você aplica e super curiosa. Sim, faz tempo que a gente tá tentando organizar, né? Deu certo, estamos aqui, vamos Essa lá. agenda sua é muito lotada, Guilherme, tá difícil, viu? Hoje vai dar certo. Hoje vai dar certo, finalmente estamos aqui hoje. Guilherme, me conta um pouquinho sobre sua carreira, como é que apareceu, como surgiu a odontologia biológica pra você, conta um pouquinho da sua história pra gente. Tá, bom, quando eu tava na faculdade de odontologia, minha mãe me contou uma história dela que me levou a buscar, a entender tudo isso. E eu nem conhecia a odontologia biológica, né? Isso não é passado nas faculdades. Mas a história dela foi a seguinte: ela foi retirar uma amálgama, aquelas restaurações de prata, metálicas, escurinhas, num colega, e ela perdeu a cognição por 5, 6, 7 dias. Então, assim, você falava com ela, ela não sabia te responder nada, né? E isso, quando ela me contou, foi um choque, né? Porque, poxa, algo que você pretende fazer pro resto da tua vida tá causando esse tipo de problema em pessoas, que causou na minha própria mãe. Então, eu precisava entender o que era isso, por que estava acontecendo e aonde que eu podia estudar sobre isso. E aí eu comecei a fazer curso do Dr. Lai Ribeiro, comecei a pesquisar sobre isso. Meu TCC na faculdade foi sobre isso já, né? E não sobre remoção de amálgama, mas já sobre a linha integrativa. E aí eu descobri que os malefícios do mercúrio, porque essa restauração, 50% dela é composta de mercúrio, que é o metal não radioativo mais tóxico que existe. E que a gente não pode jogar nem no lixo, mas a gente pode deixar na boca do nosso paciente. Então, tem algumas controvérsias que me levaram a buscar isso, e aí eu entendi que, na verdade, não é só isso que tem de diferente na minha conduta, né? Que me levou a isso. Que loucura, Guilherme. Então, o teu porquê é muito porquê, né? Quando as pessoas perguntam por que você faz o que você faz? E daí você simplesmente porque a minha mãe ficou inconsciente 4 ou 5 dias, e, à toa, né? Porque uma prática já usada na odontologia há muitos anos e que te faz fazer o que você faz. Olha só, que interessante. Minha mãe, inclusive, é um baita caso, né? Porque, assim, tá certo, isso, não tô falando que isso vai acontecer com todo mundo, óbvio que não. Minha mãe é muito mais sensível do que a maioria dos pacientes. Mas, poxa, se aconteceu com ela, pode acontecer com outros, assim como a gente vê isso acontecendo em graus maiores ou menores. E existem outras coisas, outras questões também, que minha mãe tinha um dente com tratamento de canal, ela tinha artrite num dedo, artrose, não lembro. Enfim, ela tinha o dedo em gatilho. Então, ela tinha que pegar a outra mão e tinha que fazer esse movimento aqui pra endireitar o dedo. Senão ela não conseguia. Eu apliquei terapia neural nesse dente, né? E melhorou por uns dias. Aí voltou, travou de novo. Aí eu extraí esse dente com o canal, melhorou de novo e nunca mais voltou. Então, assim, são coisas que a gente vê, que eu vejo com a minha própria mãe, claro, com todos os outros pacientes também, mas eu gosto de falar os casos dela, né? Que ela vai mostrando que realmente eu tô seguindo o caminho certo. O caminho certo. Então ela me mostra muita coisa no corpo dela. Minha mãe tinha uma alergia na orelha, que ela ficava vermelha o tempo todo e descamava. E ela já tinha tentado cortar glúten, cortar laticínio. Claro que tudo isso ajudou, mas não resolveu. Então ela cortou glúten, cortou laticínio, ela melhorou parte de saúde como um todo, suplementação, não usava brinco há já 30, 40 anos. Já sabia a importância de tudo isso, já. E mesmo assim, não resolvia. Então ela tinha essa orelha dela vermelha e descamando há muitos anos. Eu tirei uma cavitação dela e melhorou. O que é cavitação, né? A Nutri querendo saber sobre dentista. Afinal de contas, eu não fiz quase nada na minha boca até hoje. Graças a Deus, né? Tá tudo Quanto aqui. menos, melhor. Até os sisos estão aqui. O Guilherme já me consultou, já tá de prova. Tá tudo então certinho. Eu não entendo muito dessa linguagem. Vamos vamos esclarecendo isso aí. Bom, cavitação é o seguinte.
não é só nesse caso que eu vou contar agora que acontece, mas essa é a grande maioria dos casos, 90%, 95% dos casos. Então, para o pessoal entender mais fácil, imagina que você tem uma extração dentária, tá? Na hora que você extrai um dente, sobra o alvéolo, que é a região onde o dente estava. E ali vai ficar um buraco, certo? Sim. Esse alvéolo, esse buraco que fica lá dentro, ele deveria ser preenchido com sangue. Esse sangue vai criando uma fibrina, enfim, e vai se transformando ao longo de 2, 3 meses, até completar 1 ano, em osso. Isso seria o processo natural da coisa. Só que, hoje em dia, se você for parar para observar como está a saúde, aí eu jogo a pergunta para você. Como está a saúde e a nutrição dos nossos pacientes? Péssima. Muito péssima. Aí, para dar Dos meus pacientes estão bons. Isso. Mas não quando eles chegam a você, né? Mas quando eles chegam pra mim é um caos total. Exatamente. Então, e aí, é como se eu pedisse, por exemplo, vamos pintar tudo isso aqui. Eu chamo um pintor e eu falo assim, eu vou sair agora de manhã e no final da tarde eu vou voltar aqui, eu quero ver toda essa sala pintada, tá bom? Ele vai falar, tá bom. Aí eu vou embora. Quando eu volto no final da tarde, eu olho ele sentado aqui na cadeira e nada pintado. Eu pergunto, ué, por que você não pintou? Ele vai falar, ué, você não me deixou tinta? Não me deixou matéria-prima? Como é que eu vou pintar? Tá. E o que eu quero falar com isso? Como é que eu vou formar osso se eu não tenho matéria-prima de osso? Osso é muito difícil de formar. Sim. Então, eu preciso ter uma nutrição adequada para formar osso. Eu preciso ter cuidados adequados. Eu preciso ter redução de toxina. Senão, o meu paciente não vai conseguir ter essa formação óssea. Sabe o que é uma coisa muito mais fácil? Óbvio que você sabe, você é nutricionista, mas sabe o que é uma coisa muito mais fácil de formar do que osso? Gordura. Muito mais fácil. Né? Estamos numa epidemia de obesidade, de sobrepeso. Sim. Então, é muito mais fácil. E aí Então, acaba formando gordura na região do osso, dentro da cavitação. Então, depois da extração do dente, era pra formar osso e, na verdade, forma gordura, é isso? Quando é a cavitação, sim, é isso que acontece. Entendi. Só que, qual que é o problema? Tem um pouquinho de gordura na barriga, por que não pode estelar? Aí que entra a grande questão. Porque dentro dessa gordura, existe uma quimiocina, chamada HUNTS, que ela é altamente inflamatória e ela mimetiza muitas outras substâncias do corpo. Então, Sim. Imagina que tem vários receptores no nosso corpo e essas quimiocinas, elas se ligam a esses receptores. Primeiro, bloqueiam eles, não deixam eles receberem as substâncias que deveriam estar se conectando a eles. Sim. E segundo, elas são altamente inflamatórias, então elas vão até lá e inflamam muito essas regiões. E isso gera uma inflamação crônica. Oi? Onde aumenta a dor ali nessa cavitação, é isso? Não, na cavitação até existe cavitação com dor, que a gente chama de NICO, neuralgia induzida por cavitação osteonecrótica. Mas é a grande minoria dos casos. 2, 3% dos casos, talvez menos. A maioria dos casos são locais assintomáticos, só que sistemicamente muito sintomáticos. E o acúmulo de bactérias nessas cavitações? Não existe. Não existe. Não, ali ela É só gordura aqui no caso. Ela é uma cavitação asséptica, tá? Ela é uma isquemia asséptica do osso. Então, não tem nada de vírus, de fungo, de bactéria, nada disso. E voltando, então, só pra entender, o que essa cavitação, então, ela interfere na inflamação geral? Porque por causa da gordura aumenta a inflamação vai pro corpo todo. É isso? Por conta da quimiocina que tem ali dentro. E daí a inervação do dente leva o problema pro seu corpo? Isso. Por exemplo, isso leva muito a piora ou até mesmo como um gatilho de doença autoimune. Então, imagina que o paciente tem artrite, tem artrose, tem qualquer outro tipo de doença autoimune ou doença degenerativa, qualquer coisa assim, que tenha a imunidade como sendo o predispositor, né? Então, tudo isso que você tem, você começa a trabalhar com algo, com medicações ou suplementos, seja o que for, para limpar o corpo desses HUNTs. Existem profissionais que trabalham só com HUNTs praticamente, não dentistas, né? Outros profissionais da medicina, principalmente. E aí você tenta limpar essas regiões que tem HUNTs, que, por exemplo, câncer de mama tem... não vou falar a densidade, os números, mas... o acúmulo de toxina, inflamação... Tem de 200 a 500, mais ou menos, no câncer de mama. Na cavitação, tem de 2.000 a 5.000. Nossa, é realmente muito alto e numa região muito pequena. Então, digamos que você limpa da região que está tendo em qualquer outro lugar do corpo. Aqui fica a fonte. Então, você fica distribuindo para o resto do corpo o tempo todo. Aí não adianta você resolver o resto se você não resolver aqui. Gui, é verdade que
Cada dente representa um órgão do nosso corpo, alguma coisa assim? Como que funciona isso? Me conta. É uma coisa assim, tipo, super interessante. Você já me explicou um pouquinho, mas eu acho que toda a galera que tá nos ouvindo aí vai querer saber. Então, pra começar isso, eu posso jogar uma pergunta de volta pra você? Claro, O que aconteceu quando eu apliquei terapia neural em um dente seu que a princípio estava saudável? diminuiu a dor no meu joelho. Então aí a gente já começa a ver como existem essas relações. E detalhe, né? O dente só tinha uma manchinha marrom natural, que você Não é disse nada, não era que nada. não era nada. Não, não tem que mexer nesse dente. A Então, tua questão era no órgão, não era no dente. uhum. Né? A gente trabalha com a terapia neural para melhorar essa região, melhorar a passagem de corrente elétrica que tem ali. Induzir energia, né? Na verdade, pro órgão, é isso? Imagina que eu tenho um interruptor aqui e eu tenho uma lâmpada. Aqui, vou ligar e desligar a TV. Eu vou ligar pelo interruptor, ela liga. Vou desligar, ela desliga. Imagina que eu tô tentando ligar a TV e ela não liga porque tem algum fio aqui no meio do caminho que tá rompido. Sim. Eu vou lá e uno esse fio. Isso é a terapia neural no nosso corpo. É, Eu tô uma corrente unindo de energia. fios para voltar a minha corrente elétrica a funcionar. Sim. Isso ela mais explicando de uma forma um pouquinho melhor, ela devolve potencial de membrana da bomba só de potássio. Então volta a correr corrente elétrica mesmo. Não é energia quântica, é energia É diferente da elétrica mesmo. acupuntura, por exemplo. É diferente. É similar em alguns aspectos, mas é diferente. Sim. Tanto que a gente tem pontos muito parecidos, porque a acupuntura não utiliza nervos, por mais que utiliza também, né? Mas não é o principal aspecto, não é um nervo que está relacionado com o outro. A terapia neural sistêmico. é ligação nervosa, neural. Então você tem um nervo que sai da ponta, que sai de um dente até uma ponta do dedo do pé, por exemplo. Sim, com certeza. Então, e que é a mesma ligação. E você trabalha em um, você consegue reativar todo ele. Interessante. E Você aí, tem uma imagem, assim, pra mostrar, tipo, cada dente ligado ao... Tem no meu perfil lá no Instagram. Ah, eu vou entrar no seu Instagram falando isso. Já pode passar o Instagram pra galera. É Dr. G. Gasparovic. Dr. G. Gasparovic. Aí, ó, gente, sigam ele, que tem várias coisas lá. Inclusive, eu vou olhar esse post aí. Fiquei interessada. E aí, nós temos essa correlação de cada grupo de dentes correlacionada com um grupo de órgãos. Uhum. Então, isso vem da medicina chinesa, não vem da terapia neural, apesar que tem a visão da terapia neural nisso também. Uhum. E com essa correlação, a gente já conseguiu tratar diversos pacientes, tirando inflamações da boca e melhorando o que você imaginar no corpo. Tem um caso que te vem à mente, assim, agora? Fala assim, Ana, isso aqui foi demais pra mim. Eu me choquei quando aconteceu isso, assim. Um caso. Tem mais de um. Posso citar alguns. Então vai lá, cita 2 pra gente, vamos ver. Alopécia. O paciente estava careca, já estava em tratamento com protocolo Coimbra, com medicina integrativa há mais de um ano. Qual idade do paciente? Ela tinha... Mulher. Mulher. Tinha quase 60, um pouco mais de 60, alguma coisa assim. Não lembro agora exatamente, né? Mas nós fizemos a remoção de dentes com tratamento de canal e fizemos a remoção de cavitações de metade da boca dela, da parte superior. E já fazia um ano que ela estava em medicina integrativa e tinha mal e mal uns fiozinhos brancos. E aí, 2, 3 meses depois, ela mandou uma foto toda cabeludinha, assim, coisa mais linda. Uau! Inclusive tem uma paciente pra te mandar. Pode estar vindo daí alguma coisa. Que mais? Conta mais. Tem um caso legal, que é de uma fisioterapeuta aqui de Cascavel, inclusive. Eu postei esse vídeo inteiro do relato dela no Instagram. Tá bem bacana. Que ela bateu o dente incisivo central quando ela era bem novinha. E passou os anos, ela sempre teve um travamento aqui na C1, na C7, não lembro exatamente qual, mas era mais do que uma. E na hora que eu tava movimentando o dente dela para fazer a extração, que ela teve que tratar canal desse dente, aí depois a gente resolveu extrair, eu virava pra direita, ela falava, nossa, peraí, faz isso de novo. Aí eu virava pra esquerda, ela falava, nossa, que alívio. Vira de novo pra direita. Eu virava, nossa, trava tudo. A coluna. A coluna. E aí eu ia virando, até que no momento que eu extraí, ela falou, nossa, aliviou. Toda a pressão que ela tinha aqui, todo mês ela fazia sessão. Ela é osteopata. Todo mês ela fazia sessão de osteopata. Ela é osteopata. Então, por isso que ela tem essa percepção toda, né? Uhum. Ela falou, todo mês eu tenho que ir fazer uma sessão de osteopatia e melhora por uns 15 dias. Uhum. Mas aí volta a travar.
Aí ela relatou pra mim agora, que já faz 4 meses, 5 meses que a gente extraiu, que nunca mais teve travamento nenhum. Sim. Depois da extração de um dente. Depois da extração. Então, aí, tem de dor nas costas, já tive relato de melhora de fibromialgia, tive melhora de líquen plano, de ansiedade, de transtornos mentais de uma forma geral, né? Não tão agressivos, mas melhora de tranquilidade. Fadiga é o nosso carro-chefe, assim... Quando a gente fala em remover cavitação, em remover dente com canal, o que a gente mais vê de melhora é dores em pontos específicos e melhora de fadiga crônica. Muitas pessoas chegam todos os dias, assim, com esse relato de fadiga, cansaço inexplicável, principalmente, assim, ao longo da vida, né? Porque quando você é mais novo, as coisas, assim, estão melhores, porque suas células são novas também. A partir do momento que você vai chegando na terceira idade, ou se aproximando ali depois dos 30 anos, não é mais a mesma coisa. Por que que não é a mesma coisa? Além das suas células, elas estarem comprometidas biologicamente, né? Tuas mitocôndrias já não têm mais a mesma funcionalidade, os seus órgãos já estão debilitados também para fazer as funções corretas e a gente vai piorando a nossa saúde com o alimento que a gente come todos os dias, com a falta de suplementação que você tem, que acumula ao longo dos anos. Então, se você passa comendo arroz e feijão todo dia, vai faltar o nutriente da cenoura. Então, não adianta, você tem que fazer uma suplementação correta para fazer seu sistema como um todo funcionar melhor, não é, Guilherme? Sem contar nas toxinas, né? Que cada dia estão piores. Cada então, dia você se intoxica mais, você exatamente. precisa de cada vez mais antioxidantes. E isso tem cada vez menos na nossa alimentação. Técnicas como, tipo, jejum, atividade física, o sono de boa qualidade, comer pouco de manhã. Eu tava falando agora mesmo sobre o impacto que as pessoas têm em altos consumos de carboidrato logo pela manhã, né? Que é uma alimentação americanizada, né? Que as pessoas comem demais café da manhã, achando que é a melhor refeição do dia. Outras pessoas que não comem nada durante a manhã, achando que é a melhor coisa a se fazer também, que na verdade não é. E o equilíbrio de tudo isso. Por quê? Se intoxicou, tem que detoxicar, né? E o nosso corpo, ele faz isso naturalmente, só que não dá tempo mais de responder, não dá mais tempo de ser anti-inflamatório, não dá mais tempo de ser detox de verdade, né? Porque a gente tá o tempo inteiro comendo errado, o tempo inteiro tendo atitudes erradas, hábitos errados, e aí fica instável essa situação, não é mesmo? Isso aí, e não dá... exatamente isso, né? Não dá tempo de descanso, não dá tempo do corpo trabalhar da forma que ele deveria trabalhar. Aí não tem como não vir fadiga e cansaço também, né? Aí, por quê? Todos os meus pacientes chegam com essa queixa. Se pra você também isso é comum... A maioria. Então, tipo, olha só, a gente não tá falando de pouca gente aqui. E sempre é a mesma situação. Ninguém chega falando, eu tô disposto. E pode conversar com qualquer pessoa na rua. Se você trocar duas, três frases ali e perguntar pra pessoa como é que você tá, assim, fisicamente, a pessoa fala, eu tô meio cansada. Tipo, clássico, todo mundo, né? Parece, tipo, que é essa nova pandemia, né? A pandemia real realmente é essa. É de fadiga, é de obesidade, é de uma falha na saúde e que no fim das contas todo mundo acha que vai ser resolvido com máscara. Me conta uma coisa agora. Qual que é a diferença da odontologia biológica para a odontologia convencional? Tá. Você já contou pra gente que tem vários vieses aqui interessantes. Mas assim... vamos de conduta explicar clínica, um pouquinho. né? Isso. Vamos de conduta clínica. Bom, primeira coisa, eu tenho uma percepção de que a odontologia não deveria ter sido separada nunca da medicina. Assim como a nutrição. Né? Então, também. assim... Concordo. Eu acho que a gente deveria ter uma base muito maior na faculdade já sobre saúde, sobre exames laboratoriais, sobre fisiologia. Mas a gente tem aula de fisiologia, sim, mas e fisiologia aplicada? E fisiologia que a gente vai colocar na prática, né? Então a gente acaba deixando a desejar muito, até porque eu, por exemplo, tive fisiologia no meu 2º ano, mas eu fui colocar a odontologia em prática no início do 3º, tal, mas bem dizendo, 4º ano. No máximo aprendeu sobre cicatrização ali, como que funcionava o sistema de cicatrização. Então, assim, a gente acaba esquecendo aquilo, até porque, período da faculdade,
não é todo mundo que tem aquele foco total para estudo, né? Exato. Então, e para entender de que aquela matéria de bioquímica, Maturidade, né? exato, Maturidade. bioquímica, microbiologia, fisiologia, tudo isso a gente acaba esquecendo muito. Então, qual que é a minha conduta diferente hoje? Hoje eu trabalho muito voltado para a fisiologia, muito voltado para entender como está a saúde do meu paciente antes. Então, por exemplo, eu não posso operar um paciente que eu peço os exames dele de sangue que estão com a vitamina D em 30, o PTH dele está em 80, a vitamina B12 está em 300. São coisas que não faz sentido, porque, claro, a não ser uma cirurgia de urgência, mas a gente não está falando de urgência aqui, a gente está falando de procedimentos eletivos, Sim. né, para esses pacientes que estão buscando melhorar a saúde. Sim. Como é que eu vou operar um paciente desse? Ele não vai formar osso se tá com PTH desse jeito. Ele não vai ter energia para fazer a cicatrização dele direito ou correr da forma correta se ele tiver com a B12 baixa, com a vitamina D baixa. Então a gente precisa ter uma... Isso que eu tô falando de 3 exames aqui, né? Tem que avaliar ferro, ferritina, tem que avaliar... Eu peço 40 exames para um paciente antes de fazer uma cirurgia. Uhum. Então a primeira coisa que eu faço é avalio esse paciente. Eu suplemento esse paciente, o que eu preciso. Meu intuito lá não é melhorar o meu paciente de saúde e acompanhá-lo em relação à suplementação. Eu faço isso para poder operar. Depois eu oriento buscar um médico e um nutricionista. Por quê? Porque o meu trabalho é justamente eu mexer na boca, mas eu preciso que ele esteja pronto para isso. Então Sim. eu preparo esse paciente para isso. Sim. Para remover amálgamas, por exemplo, eu vou pedir exames hepáticos. Como que eu vou tirar uma coisa que é tóxica do meu paciente, se isso, que com certeza vai cair um pouquinho na corrente sanguínea dele, mesmo com toda a proteção que eu utilizo para fazer uma remoção de amálgama, isso vai acabar caindo na corrente sanguínea do meu paciente, ele vai ter que detoxificar. Muitas pessoas, assim, falam assim, dentistas falando, você tá com amálgama, melhor nem mexer, deixa assim, né? Então, essa é a conduta é tirar ou a conduta é deixar? Qual que é a tua recomendação? Eu tenho um depende aqui. Depende de qual profissional Desculpa vai te cortar, retirar. doutor, assunto, Imagina, depois você volta, não mas tem vamos problema. lá. Não, vai juntar as duas coisas. Até Tá. vou conseguir Vai fazer unir sentido, as duas coisas. tá bom. Depende com quem você vai tirar, como você vai tirar. Por quê? Porque se você for tirar da forma que minha mãe tirou a dela, que ela ficou mal, isso pode ser um tiro no pé. Melhor não fazer. Eu prefiro não fazer. Sim. Não tô falando que é a conduta do CRO. Não é a conduta que é ensinada na faculdade. Não, essa é minha conduta, Guilherme Gasparovic. Tá? Minha conduta é, eu removo todas. Porque isso, pra mim, não faz sentido estar na boca de um paciente. Mas eu removo da forma mais segura possível. Porque você tem um equipamento especial Vários. pra fazer... Vários equipamentos especiais pra poder fazer Pra aquele fazer procedimento. Então não faça com qualquer pessoa. Presta atenção nisso. Não vai achando que remover a amálgama solução é de boa. tudo. Vai fazer isso com qualquer pessoa. Presta atenção aqui. E aí, não adianta só eu ter esses equipamentos. Eu preciso conhecer a técnica, mas eu também preciso conhecer a saúde do meu paciente. Então, por exemplo, amanhã à tarde eu tenho uma paciente que a gente vai fazer esse procedimento nela. Eu vou fazer esse procedimento com o fígado dela destruído? Não pode, né? O certo é fazer os exames, né? Então, primeiro a gente pede exame, a gente regula, a gente passa antioxidantes, a gente melhora essa saúde hepática, até o nível de TGO, TGP, gama-GT, enfim, exames hepáticos de uma forma geral estejam melhores, para daí a gente tomar a decisão de fazer o procedimento. Ajudar a ação detoxicante do corpo. Exatamente. Sim. O corpo tem que estar preparado. Sim. Tá, além da remoção de amálgama, o que mais te diferencia dos outros dentistas convencionais? Então, eu não trabalho com implantes metálicos. Na verdade, eu não trabalho com nenhum tipo de metal dentro da odontologia. Porque eu vou deixar na boca do paciente, né? A não ser coisas provisórias. Coisas provisórias não tem como fugir, né? Mas, tirando esses provisórios, a gente trabalha com uma odontologia livre de metal. O implante que eu utilizo no meu paciente, ele é livre de metal. Ele é à base de cerâmica. Mas falam que a zircônia é um metal. Não, o zirconiô é um metal, que esse implante se chama implante de zircônia. O zirconiô é um metal. A zirconia é o dióxido de zircônio, ele perde 100% das propriedades metálicas e passa a ser uma cerâmica. Ele não libera íons, que o titânio libera. Ele não corrói, que o titânio corrói. Ele não ativa o sistema imunológico,
que o titânio ativa o sistema imunológico. Então, hoje, para fazer um implante, a recomendação é fazer um implante de cerâmica. Exatamente. Aí, ó, legal. Tá? Essa informação é muito interessante. Muita gente vai gostar de saber. É. Tá. E o que mais? Bom, eu tenho uma conduta Que que não grande para, parte né, gente? a maioria dos dentes com tratamento de canal a gente acaba extraindo, tá? A gente não costuma recomendar muitos dentes com tratamento de canal em boca, principalmente depois de testes que a gente faz, como, por exemplo, a terapia neural, que eu faço um teste e, por exemplo, esses dias fui extrair um dente de um paciente e antes de fazer a cirurgia já estava marcado por outros motivos. Mas antes de fazer a cirurgia, ele relatou uma dor aqui no cotovelo. E aí eu falei, você tem essa dor há quanto tempo? Ele falou, cara, eu tenho essa dor já tem alguns meses, né? Eu tô começando a ter que parar de andar de moto, que ele adora pilotar moto e Por causa da inflamação. por conta dessa dor que tá tendo aqui. Ele falou, cara, a coisa que eu mais gosto de fazer é andar de moto e tal. Eu falei, não, beleza, vamos fazer um teste? Ele falou, vamos. Fui lá, fiz uma terapia neural nesse dente, que é o dente que a gente ia extrair. Aí ele foi, antes disso eu pedi pra ele testar, mostrar até onde que dava a dor, ele ia, apoiava na parede, falava, nossa, aqui não dá nem pra fazer. Aí apliquei a terapia neural, ele foi fazer de novo, sumiu. Não teve mais uma dor nessa região. Imediato. Imediato? Não, a terapia neural geralmente é assim. Imediato. Geralmente é imediata. Sempre, não, mas a grande maioria das vezes sim. E aí eu fiz a extração desse dente e nunca mais voltou essa dor. Uhum. Então isso foi, não faz uns dias, foi em dezembro do ano passado. Então, desde dezembro ele não tem mais a dor, porque a gente extraiu um dente. Gui, tem uma pergunta pra te fazer, na verdade. O que você acha sobre essa questão aí que eu falei antes dos sisos? Uhum. Tipo, o que você recomenda para um jovem, né? Para uma criança que um dia vai ter os sisos e as pessoas que ainda não tiraram ou quem tirou, né? Em todos esses cenários, assim, qual que é a sua recomendação? O que você tem a... Sempre que possível a gente mantém os sisos em posição. Tá? Quando que a gente vai extrair esses sisos? Quando já não tem mais como a gente movimentar espaço na boca, e aí de espaço eu falo trabalhando com ortopedia, com aparelhos não ortodônticos, mas ortopédicos, para você ganhar espaço e esse dente nascer. Quando esse dente está comprimindo um nervo, quando esse dente está numa posição que não tem como fazer ele vir para a boca, aí eu recomendo a extração. Sim. Mas, de uma forma geral, sempre que possível, tentar manter esse siso em boca. Por quê? Você vai extrair esse dente, a chance de formar uma cavitação é grande. Uhum. Mesmo com todos os cuidados. Inclusive, para fazer extração de dente, para fazer extração de dente do siso, de dente com canal, para fazer remoção de cavitação, nós temos alguns cuidados extras. A gente trabalha com ozonioterapia, a gente trabalha com terapia neural, a gente trabalha com laser, a gente trabalha com PRF, que eu diria que para cirurgia é o fator principal, que é a fibrina rica em plaqueta. A gente vai retirar sangue do paciente, vai centrifugar, vai dividir ele em dois, pegar aquela parte cheia de células, cheia de fator de crescimento, vai colocar dentro da região operada, para aquilo vai potencializar muito as células para formar osso. Então a gente vai estar facilitando o corpo a não formar gordura e sim formar osso. Então tudo isso também conta no momento que vai fazer todos os dentistas que eu fui até hoje, todos falaram, remove logo esse siso, remove logo esse siso. E eu falei assim, pra que eu vou remover? Sendo que antigamente, antes de entrar pra nutrição, eu tinha inflamação no siso. Tipo, todo ano tinha algum momento do ano ali que vinha um desconforto, aquela dor insuportável, insustentável, que vai pra cabeça. Parece que, tipo, você não sabe mais o que tá acontecendo com você, de tanta dor de cabeça, né? Você tem vontade de apertar a cabeça, assim, tipo, e ficar... Enfim, e eu senti aquilo. Depois que eu entrei, de fato, pra nutrição, e a nutrição funcional na minha vida, eu nunca mais tive dor no siso. E, tipo, cresceu, os 4 estão aqui, tá tudo bem. Eu vou nos dentistas, eles continuam falando, tira o siso. E eu falo, por que se eu não tenho mais dor nenhuma? Porque logo vai voltar a dor. Gente, nunca mais voltou. E se tem um motivo que eu vejo, assim, um abismo, né? Que é
exatamente quando eu entrei pra nutrição de verdade, eu fiz acontecer a nutrição na minha vida. Porque eu não nasci nutricionista, apesar das pessoas às vezes acharem isso, eu não nasci nutricionista. Tive que aprender isso, né? E colocar em prática na minha vida. E é assim, é notável a diferença. Faz sentido pra você isso? Faz sentido a inflamação do siso vir de uma alimentação errada versus uma alimentação correta diminuir essas dores bucais, assim, Bastante. enfim. Eu tenho sempre um exemplo do barril de toxinas. Eu gosto bastante dele porque ele deixa muita coisa clara. Imagina que nós todos somos, cada um é um barril de toxina. E a gente vai enchendo esse barril com alimentação ruim, com toxinas de agrotóxicos, com toxinas de campo eletromagnético, com, enfim, poluição de tudo que é jeito, inclusive com dentes com tratamento de canal, com cavitações, com amálgamas, a gente vai enchendo nosso barril. Uhum. Chega um momento que esse barril enche e transborda. No momento que transbordar, ele vai começar os problemas. Então, se você tá com o teu barril transbordando e você melhora a tua alimentação, você vai conseguir diminuir um pouquinho esse barril. Uhum. Então a chance de você inflamar e desse barril transbordar é menor. Uhum. Então é isso que eu sempre falo pros meus pacientes. Não adianta você vir me buscar aqui para eu tirar uma cavitação sua se você não cuidou da base primeiro. Sim. Então, base, nutrição. É por isso que você usa essas técnicas para Melhorar paciente a de situação. exames antes, Uhum. né? E uma curiosidade que quase não se vê por aí, na verdade, é dentista pedindo exame. Uhum. Coisa que, tipo, nenhum dentista faz e é permitido pelo CRO, Sim. né? Tranquilamente pra pedir exames. Quando é que você foi no dentista e ele pediu exames pra você? Não sei. E também não adianta só saber ler o exame, né? Tem que saber interpretar, Interpretar e tratar resolver o que tá, resolver o problema. o que tá de problema, né? Porque pede um exame, um hemograma ali, olha, tá tudo normal dentro da referência, qualquer um sabe ver isso. E, na verdade, ali não está a verdade sobre os exames. Os exames são muito mais complexos que isso. Existe um meio ideal, né? Um valor ideal do teu exame. Não é porque ele tá na referência. A referência é metade... É de acordo com a população, a referência é populacional, né? E as pessoas confundem o ideal versus o que é normal. Para ficar um pouco mais claro pro pessoal, da onde que vem essas referências? Eles pegam de alguns estudos, mas eles somam desses estudos principais com os exames dos clientes daquele laboratório. Sim. Quem que faz exame, Ana? Quem faz exame? Quem tá saudável ou quem tá doente? Então, a referência que eles tiram é de paciente doente. Sim, claro. E aí você olha pelos valores de referência de um paciente doente, você vai querer falar, não, eu estou dentro da referência dos pacientes doentes. Tá normal, né? Uma B12 entre 200 e 900, qual você acha indicada? É sacanagem isso, tá? Só pra você que tá em casa, pra você entender, tá? Próximo dos 600 pra mais, bacana. Fora isso... Vamos começar a melhorar essa B12 aí, porque não é um valor de referência de 250 que Exatamente. passa, né? Exatamente. Porque senão a saúde seria não prejudicada, né? E o que a gente vê é sinais e sintomas. Pé rachado, a perna não sei o quê, dores, cansaço nas pernas, assim, eu pergunto bem assim, quando eu quero saber se um paciente tá com deficiência de B12, eu pergunto pra ele, você sente que parece que um trator passou nas suas pernas? Tipo, se você sentisse, sim, eu sinto isso de vez em quando, beleza, deficiência de B12. Você sente isso? Então já fica a dica, deficiência de B12, tá bom? Anota essa e vai fazer a suplementação, qualquer coisa você faz seu exame aí pra identificar, Perfeito. não é bom? Então... Guilherme, vamos lá. O que você acha que os problemas dentários, assim, podem trazer mais prejuízos à saúde das pessoas, assim, no futuro? Por exemplo, eu tô com uma questão hoje e daqui tantos anos, 20, 30 anos, eu posso ter isso por causa de uma questão dentária. Olha, isso é uma resposta que eu não tenho como te dar, porque isso é muito individual. Né, de biologia. Então, cada paciente responde de uma forma. Eu tenho os problemas principais que eu me preocuparia que tem na boca, mas agora, aqui isso vai levar, provavelmente, a uma queda, a um distúrbio, a um problema imunológico,
que dessa imunidade o elo fraco da pessoa é o que vai sofrer. O que é o elo fraco? A tendência da pessoa a adoecer para tal, isso até falando de genética, né? A pessoa tem tendência a ter problema X. Se ela tiver mais problemas bucais, a tendência dela aumenta. Então, eu diria que o elo fraco da pessoa tem mais chance de arrebentar. De adoecer. E assim, por exemplo, eu fiz um exame genético. Não sei se você já fez. Já fez? Não, Não? tenho que fazer, mas não fiz ainda. Eu fiz o exame genético lá do Full DNA. E aí, no meu exame genético, deu lá alelo positivo lá pra periodontite, é isso? Isso. Como que é? Periodontite. Periodontite. E o meu tio veio pra Cascavel, ele não é daqui, ele é lá de Rondônia, veio pra Cascavel, fez um procedimento e pegou. Isso é uma bactéria que dá no dente que vai pro coração. Como é que é toda essa história? Tá, eu tô falando coisa com coisa, não Sim, tô. vamos lá. E aí eu olhei esses exames genéticos, só pra fechar isso pra você responder pra mim, semana passada. E eu pensei, legal, meu tio teve isso, bacana, interessante. Então eu tô em genética pra isso. Mas, cara, isso é uma bactéria. Quando é que. Entendeu? Então eu tenho probabilidade de pegar essa bactéria. Me explica essa história direito. Eu não consigo te explicar isso 100%, tá? Porque eu não sabia nem que tinha teste genético pra isso. Sim, tá? Eu fiquei surpresa então também. eu realmente teria que pegar pra estudar isso. Não, é um conhecimento novo que eu quero estudar. Bacana. Mas a periodontite é uma inflamação gengival. Tá? Então, assim, não é no dente, mas é na gengiva. E, sim, tem relação com problemas cardíacos? Pode ter. Se essas bactérias que se acumulam nessa inflamação caírem na tua corrente sanguínea, isso pode cair, chegar no coração e pode gerar problemas. Isso é Isso é comum? Comum é uma palavra forte, porque depende muito de o que você considera comum. Mas é uma das questões mais conhecidas, até na odontologia tradicional mesmo, de que pode trazer problemas. Agora, quantos pacientes acontece? Não sei te dizer. Tá? Mas até tem pacientes que têm problemas cardíacos que têm que tomar antibióticos se vão mexer no dente. Por quê? Porque tem essa bactéria que tá lá, que pode cair na corrente sanguínea. Se for sangrar, tem que fazer. Esse é o protocolo da odontologia tradicional. Você acha que o exame genético diz sobre a probabilidade maior de pegar essa bactéria? Assim, por exemplo, eu não peguei Covid, mas existe geneticamente uma tendência a você pegar Covid ou não. Será que faz sentido nessa questão genética também? Não sei te responder. Preciso estudar. Então vamos me pegou hoje. Vamos conversar mais sobre isso, então. Eu sempre trago essas polêmicas pra gente pensar, se questionar. Eu acho que isso que é interessante da medicina integrativa. A gente nunca fica contente com conhecimento limitado. É isso, pronto, acabou. Não, por que isso veio? Da onde que vem? Como é possível? Da onde pode ter surgido? Qual foi o primeiro momento que você sentiu mal? Né, Guilherme? Qual foi o primeiro momento, primeira vez na sua vida que você se sentiu doente ou que alguma coisa aconteceu? Nossa, não sei. Não sabe? Dr. Lair Ribeiro não te fez essa pergunta? Olha, você não se fez, Guilherme? Não sei. Porque a minha busca por isso não veio de mim. Veio da história da minha mãe. Não foi por você mesmo. Eu, na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa bem saudável dentro do possível da minha limitação de conhecimento. Nunca uma anemiazinha, uma rinite, Olha, já tive bastante alergia na infância. Eu tive bastante dor de garganta na infância. Olha. Bebê. Oi? Teve alergia à proteína do leite quando era criança, um bebezinho? Não, tinha. Nesse sentido, não. Eu tive. Olha, o que eu posso te falar depois que eu melhorei minha alimentação, minha disposição melhorou, tudo na minha vida melhorou. Porque eu não sabia que era quadro diferente. Sim. Então, sabe aqueles pacientes que falam, não, tá tudo bem. Aí você passa uma suplementação, passa a mudança de hábitos, eles falam, nossa, eu não sabia que eu tinha esse problema. Sim. Então, eu sou esse cara. Eu também sou essa pessoa. Eu não sabia que eu não estava bem. Eu passei minha vida inteira com rinite, na verdade. E... assim, nunca mais. Aí, claro, eu sei onde tá o gatilho, mas o meu gatilho não é mais alimentar. Antigamente era. Então, era assim, a minha vida era verão, inverno, seja como for, a rinite era, tipo, constante. Eu vivia espirrando.
vivia assim. Eu fiz todos os tratamentos, tomei injeção, fiz tratamento nossa senhora, Que de imaginar. várias coisas, né? De um pessoal aí que gosta de vender injeção pra falar que trata rinite. Fiz esse tipo de coisa na adolescência. E aí, hoje, tipo, não vivo mais com isso, não convivo mais com isso. Eu falo, é um gatilho, eu cuido sim, priorizo meus pulmões, pratico atividade física, não como os alimentos que vão me Posso trazer, provar porque te aumentar. encontro na academia de vez em quando. Não como os alimentos que vão aumentar a minha alergia, tipo leite, os lácteos, viu, pessoal? Então, assim, até o brócolis traz essa alergia em mim, inclusive por isso que eu virei especialista em alergia alimentar. E, obviamente, a minha rinite tá resolvida, tá controlada, né? Mas pra mim, foi a minha primeira doença, foi a doença da minha vida, assim, Uhum. basicamente, sabe? E por isso que eu te fiz essa pergunta, qual foi a primeira vez que você se sentiu doente? Assim, a primeira vez eu não sei dizer, mas o mais forte foi de garganta. É, Cheguei a ficar internado já 2, 3 vezes. Isso até pesado. durante o período da faculdade, inclusive, geralmente relacionado com o emocional, porque era geralmente perto de prova. Então tinha essa grande questão aí, que eu nunca mais tive. Tem o gatilho ali, né? O Mas gatilho. nunca mais tive problema Nunca- de garganta desde que. Depois que conheceu a. Depois que eu cuidei da alimentação. Esse Depois é. que conheceu a medicina Que esporte eu sempre integrativa. fiz, né? Então, atividade física eu sempre pratiquei. Mas a minha alimentação, eu era aquele cara que comia de De tudo, tudo. tirando as coisas que prestam. E não Entendeu? era por causa de peso que você fez isso, não? Não, pelo contrário. Sempre foi magro. Eu tive minha época de mais cheinho, assim, na infância. Hum. Mas depois dos meus 14, 15 anos, eu sempre fui de ir pra academia. Então, sempre estive na linha em relação a isso. As pessoas confundem essa questão de emagrecimento versus saúde, né? Uhum, Não é porque você tá dentro do peso que você tá magro. Você tem que entender isso, uhum, que, tipo, você precisa estar saudável e o seu peso vai estar adequado. uhum. Não ao contrário, não é porque, tá tudo certo, meu peso tá ok, então tá tudo certo. Não, o prejuízo vai vir, sua célula vai envelhecer. Pessoas envelhecem mesmo magras. Uhum. E querendo ou não, seu sistema vai debilitar, como a gente já falou Inclusive, se antigamente. magro demais, falta de músculo, mais tendência a célula senescente, e aí só vai. Maior sarcopenia, Exatamente. inflammation, e assim vai. E por aí vai. Tireoide bagunçada, mundo bagunçado, metabolismo comprometido. E aí vem uma doença atrás da outra. E você nunca sabe o porquê, né? Uhum. Nunca sabe o porquê. Quais são os maiores desafios da odontologia biológica? Olha, eu diria que a introdução na odontologia biológica é a parte mais difícil, porque é uma área que tem pouco local para você aprender. Então, eu já vou colocar até a deixa aqui. Hoje eu ensino isso, Uhum. ensino qual é o caminho para os dentistas, mas essa foi a parte mais difícil para mim, porque, poxa, eu tô formado faz quase 8 anos. Nesses quase 8 anos, eu cheguei onde eu tô hoje, em questão de conhecimento. Mas que com 18 meses, igual eu faço hoje com os meus alunos, eles conseguem colocar tudo em prática. Uhum. Claro, precisa de um pouco mais de tempo para pegar mão nisso. Mas, poxa, vamos colocar aí, chutando alto em 3 anos, algo Sim. que eu demorei 8 para construir. Então, isso é a primeira questão. A segunda é a aceitação da comunidade odontológica, né? Que nós temos uma grande briga contra o que nós fazemos, do próprio conselho, né? As pessoas não gostam do que a gente faz, por mais resultado que a gente traga, por mais embasado que a gente esteja, eles falam que isso não é uma especialidade. Eu concordo, não é uma especialidade, tanto que, na verdade, o que a gente quer é fugir das super especialidades. A gente tenta abranger. Mais integrativo. Exatamente, a gente tem que ver o paciente como um todo. Por quê? A gente vai ter a especialidade de implantodontia? Sim, eu sou especialista em implantodontia. Vai ter especialidade de prótese? Sim, sou especialista em prótese. Em acupuntura? Também. Vai ter especialidade em dentística? Vai ter especialidade em periodontia? Vai. Só que dentro dessas áreas, a gente precisa ter uma filosofia de trabalho que a gente vai englobar todas elas. Então a gente precisa ter um mínimo de conhecimento em todas as áreas. Sim. E é isso que a gente quer passar aqui, só que unindo as áreas odontológicas com a área da saúde de uma forma geral. Uhum. Porque as pessoas esquecem que a boca faz parte do corpo e que o corpo faz parte da boca. Quer dizer, Exatamente. que o corpo contém a boca. Então, Sim. uma coisa tá linkada à outra e a gente não pode esquecer disso, não pode separar isso.
Sim, absoluto. E isso é o que acontece. A gente tem muita briga de dentistas, de pessoas fazendo denúncias, sem noção nenhuma do que estão falando. Essas seriam suas limitações, assim, e eu acho super válido. Afinal de contas, eu uso nutrição avançada, né? Uhum. Então, nutrição avançada, o quê? É uma especialidade? Afinal de contas, não é, Uhum. né? Mas é o quê? Eu junto todas as informações da nutrição funcional, da medicina integrativa, do meu. Eu já fui professora de yoga, então, Uhum. tipo, especialização em yoga, em terapias, coaching. Então, como é que eu chamo tudo isso? Afinal de contas, o nome de tudo isso não importa. Quando Exatamente. você faz algo que é diferente, né? Então, tipo, o que o nome representa? Sendo que você tem as especialidades que você precisa para a atuação do que você faz. Isso basta, né? Exatamente. As pessoas têm que parar de, tipo, se apegar num nome, sendo que é o todo que vale muito mais. É quando o paciente senta na sua frente, no seu consultório, e vê o resultado, vê as coisas Como acontecerem. diz o Dr. Lair, né? O que importa, o que interessa é o resultado, o resto é conversa fiada. Exatamente. Falar bonito é fácil, quero ver você fazer. E tem gente falando bonito aí que não tá faltando, né, Guilherme? Inclusive, assim, na minha área de nutrição, olha, vou te falar, é um desafio constante isso. Todo mundo tem, né, os Todo seus. mundo tem. Bom, e por que as pessoas deveriam, então, buscar, Guilherme, um dentista biológico? Não são todas as pessoas que deveriam buscar. São só aquelas que buscam saúde. É verdade. Eu já corto mal pela raiz. É verdade, porque assim, se a pessoa. É aquilo que eu tava falando antes. Se a pessoa não se cuida, não cuida da alimentação, adianta buscar um dentista biológico? Não adianta. Faz sentido, né? Tem que ter a base. Então, assim, odontologia biológica é pra quem merece. Acho que Uau. essa é a frase. Porque assim, pra te buscar, né, ir lá no teu consultório, a pessoa não tem que fazer o que você pede? Sim, tem que estar disposto, tem que querer. Na minha área, eu que faço o trabalho, na teoria, certo? Uhum. Eu que vou mexer na tua boca, você só vai passar o Bem pós-operatório. mais fácil, né? Pra pessoa mas se ela não estivesse cuidando, não adianta, Não vai fazer sentido. não vai fazer Exato. sentido. Então, Exato. eu diria que esse é a principal questão. Você quer cuidar da tua saúde? Uhum. Legal. Então, você deveria buscar um dentista biológico. Sim. Um dentista que entenda a tua saúde como um todo, um dentista que vá avaliar você, que vai saber tratar você, que vai saber dizer o porquê que aquele teu dente com um canal tratado que parece perfeito não está legal para você, o porquê que aquela amálgama não está te fazendo bem, e não só saber te explicar, mas saber como fazer para não acontecer nada de ruim de novo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de toda essa informação, todo esse conteúdo que a gente falou aqui, porque olha, realmente demais, hein, Guilherme? Ó, é um prazer imenso ter receber você aqui hoje no Na Saúde Pode. Realmente faz todo sentido para aquilo que a gente quer trazer aqui de saúde e qualidade de vida. E eu fico muito feliz que tenham profissionais como você para contribuir aqui no cenário de Cascavel, né? Assim como tem poucos e bons aqui que a gente pode contar para trabalhar junto. E na nutrição também encara essa dificuldade de encontrar parceiros com a medicina integrativa que a gente traz, esse tipo de consciência. Assim, é demais. O seu trabalho é muito bom, muito importante para nossa cidade, importante para a sociedade. E eu fico muito feliz realmente de trazer esse tipo de conteúdo e trazer um pouco assim de caos na sua vida, que não sabia de nada disso e que estava achando que tava tudo certo, entendeu? Se a gente incomodou um pouquinho, acho que o recado foi dado. Maravilha. Não é verdade? Muito, muito verdade. Muito obrigado pelo convite, Ana. Gostei demais de estar aqui. Vamos fazer isso, espalhar, essa mensagem ser espalhada cada vez mais, para a gente conseguir ajudar cada vez mais gente. E digo mesmo de você aqui em Cascavel, é uma parceria muito boa que a gente tem e que só cresça, né? Exatamente, que a gente consiga impactar a vida de mais pessoas. E para nos seguir nas redes sociais é fácil, então, lá no Instagram, @AnaRedivoNutri.
Dr. Guilherme Gasparovic. Dr. G. Gasparovic. Dr. G. Gasparovic. Então, segue a gente lá. Tem muito conteúdo. O Guilherme posta muito lá. Eu também posto todos os dias. E não deixe de se inscrever no nosso canal aqui no Nossa Saúde Pode, aqui no YouTube e no Spotify, tá? Nós estamos aqui todos os meses. Cada pouquinho aí tem novidade chegando. E toca lá o sininho para você receber tudo de primeira mão, tá bom? Até a próxima, pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau.